Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje dia 20 de julho de 2020, está no ar, direto pelo canal 14 da NET, não ao vivo ainda, né? Estamos gravando o programa no final da manhã dessa segunda-feira. Estamos direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, no nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook e Instagram para você poder curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Na medida do possível, a gente vai interagindo ali pelas redes e encaminhando eventualmente os questionamentos aos nossos participantes dessa bancada muito especial dessa segunda-feira, já que o programa não é ao vivo, a gente não vai ter oportunidade de conversar sobre isso a partir dos questionamentos da participação, da interação de vocês. Quero começar mandando um feliz Dia do Amigo para todos os nossos amigos, hoje desse dia 20 de julho, uma data que, bom, se todo dia é o dia do amigo e qualquer momento é um bom momento para estar junto com os amigos, não tem sido assim nos últimos, na nossa centena, né? Não é quarentena, é centena, né? Mas estamos mais de 120 dias aí, muito privados do convívio dos amigos, morrendo de vontade de comer um churrasco com meus amigos, de estar com eles, de olhar uma partida de futebol. Vai ter que esperar mais um pouquinho. E tem coisas, evidentemente, que são muito mais urgentes que isso, como que a gente vai discutir no programa desta segunda-feira. Hoje eu trago 3 diretoras de escolas de educação infantil que vêm conversar com a gente sobre a problemática que elas estão vivendo e que afetam aí milhares de escolas Brasil afora, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, de tias, de professoras, de pessoas envolvidas na manutenção desses espaços e, com certeza, milhões das nossas crianças, né? O que aflige mais a todos nós é que isso não tem hora para acabar. Vamos discutir um pouco também das opções que nós temos pela frente. A gente vem discutindo educação aqui na Estação Hamburgo, bons debates já realizados. O pessoal, presidente do Conselho Municipal de Educação de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, presidente da União dos Conselhos Municipais de Educação, secretário de Educação de Novo Hamburgo já participou conosco, sindicato dos professores aqui. A gente teve a oportunidade de falar desse ano, da possibilidade de manutenção das aulas, da retomada, se vai ser um ano sanduíche, o ano de 2021. São várias as opções, vários os caminhos e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Conversamos, evidentemente, muito disso com os nossos políticos, nossos prefeitos da região, também o prefeito Pierre de Imbé, através da presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte. É uma angústia que aflige pais e mães, porque veem o futuro das suas crianças muito comprometidos, dado tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. E o que mais preocupa é que grande parte das crianças menorzinhas, elas não têm com quem ficar hoje, né? Elas não podem ficar sozinhas em casa, evidentemente. E às vezes não tem um pai, um tio, uma avó, a mãe ou um pai que estão no home office, que precisam sair para trabalhar, que não tem essa facilidade que os dias modernos empregam ou emprestam às pessoas. Então, sobre vários aspectos, essa é uma problemática muito delicada, muito séria, e eu convidei o pessoal da União das Escolas Privadas de Educação Infantil de Novo Hamburgo, a UEPEI, uma entidade, um grupo formado exatamente neste momento, a partir da pandemia, para que possam discutir esses problemas comuns de todas essas escolas. Estavam me falando que são 24 escolas que estão hoje fazendo... 24 ou 23, número atualizado? 24. Fazem parte da UEPEI. Falaram de 2 escolas que já estão fechadas, que estão lá registradas no nosso Conselho Municipal, e outras tantas que já nem participam mais das reuniões públicas, que provavelmente elas já sabem, não vão poder dar sequência nos seus trabalhos. A situação é gravíssima,
com viés de baixa, né? Porque a gente não sabe quanto vai durar, quanto vão conseguir sustentar isso ainda. A gente sabe que são muitos os alunos que foram desmatriculados, né? E isso, evidentemente, causa ainda mais aflição a todos vocês. Muito boa noite, Vanessa Lobo Reis. Seja bem-vinda à nossa Vale TV, a nossa estação Hamburgo, Vanessa. Boa noite, satisfação estar com vocês. Também quero dar aí o feliz dia do amigo para quem está nos acompanhando, para quem está aqui, né, debatendo, conversando. É um dia especial e realmente eu acredito que nessa pandemia a gente descobriu o valor de estar perto. É ou não é verdade, né? Torcendo para poder logo estar junto. Se para alguma coisa serviu, é isso, né, Vanessa? Mas isso não nos Espero que consola muito sim. exatamente, né? Mas eu espero que sim, espero que essa lição tenha ficado assim bem firme, né, em todo mundo, valor de estar perto, valor da pessoa, o valor do abraço, né? Espero que sim. Letícia Tormes de Bastos, parceira da nossa Vale TV, da Escola Ursinho Poo. Que bom te ter conosco aqui, Letícia. Eu li teu desabafo na semana passada e fiquei extremamente comovido. Já estava acompanhando muito proximamente a tua questão, né? Aliás, a questão de vocês todas, claro, mas mais proximamente o Ursinho Poo. E muito preocupado com tudo isso. Muito boa noite, seja muito bem-vinda, Letícia. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de novamente estarmos aí juntos. Recebendo também Celiane Nunes Guimarães, da Escola Sossego da Mamãe. Muito boa noite, Letícia, bem-vinda. Celiane, bem-vinda. Boa noite. Bom te ter com a gente. Sossego da Mamãe tá bem sugestivo esse nome aí, hein? Não está sendo sossego para a mamãe, né? Mas quem sabe em breve aí a gente consiga novamente. Sossego da Mamãe a gente não sabe se está sendo, agora da Celiane com certeza não está sendo, né? Com certeza não. Vanessa da Escola Ágape, né, Vanessa? Isso, Escola Ágape, bairro Boa Vista. Letícia, como está a situação da escola? Faz um pouco do teu relato verbal aqui do que tu escreveu na última semana para nós, por favor, Letícia. Bom, a nossa preocupação inicial foi realmente assim que pegou todos, né, de surpresa aí. Mas a questão afetiva, emocional das nossas crianças, né? Como ficariam essas crianças no dia a dia? Como os pais reagiriam, né, diante a tudo isso? Porque a gente ouve muitos comentários: ah, mas o pai tem que cuidar da educação de seus filhos. Nós acreditamos que dentro da profissão que nós escolhemos, né, o diferencial hoje, além de um trabalho, de uma profissão, nós das escolas privadas é isso, é ser um diferencial, passar para os pais seguranças num lugar onde eles vão encontrar que vão sentir seus filhos e a família acolhida, né? Então isso assim nos preocupou em primeiro instante, foi essa preocupação. Depois, claro que dentro aí do dia a dia que tudo foi ficando, foi agravando, né, a situação, veio outras preocupações, porque além das nossas crianças, aonde estão, com quem estão, quem está dando esse suporte às famílias, né? As crianças tão pequenas, que é as crianças que nós atendemos de educação infantil e pré-escola, como está o emocional delas. Desde o início, por mais que se tratava de educação infantil, nós fomos os professores, né, com a equipe pedagógica, dando todo o suporte para as famílias e para as crianças em casa, direcionando através do afetivo, do brincar, né, para eles poderem ter esse suporte pedagógico para o dia a dia não ficar tão ocioso para essas crianças. Mas aí também começou a nossa preocupação, que foi aonde nós nos encontramos, tivemos essa oportunidade de nos unir, porque nós, além das famílias que atendemos, tem os nossos funcionários, né? E os nossos funcionários têm as suas famílias. E como que, por mais que nós adotamos ali algumas medidas, né, que veio do governo, isso termina, né? Por mais que nós fomos negociando com as famílias mensalidades, valores, para ajustar, para ficar bom para ambos os lados, chega um momento que as famílias não conseguem seguir, principalmente aquela faixa etária que ainda não é de pré-escola, que não é obrigado a estar, né, frequentando a escola. Então isso foi nos preocupando, sim, é uma preocupação constante, é uma preocupação diária,
pós-pandemia, né? Ou no nosso retorno, quando vamos poder retornar para as escolas? A abertura, quando vamos poder retornar com essas crianças? E também tem toda a questão que, como com um número tão reduzido de crianças, vamos conseguir manter nossos funcionários. Porque a ideia lá atrás, quando nós optamos por redução de carga horária, era um retorno breve, que não aconteceu e que não temos data. Então, vamos retornar com um número muito reduzido, super reduzido de crianças, e os funcionários os mesmos, né? Vão retornar com seus salários. Como nós, como gestoras, como diretora de escola, vamos manter essas famílias? E elas contam com nós, elas confiam, elas estão ali lado a lado, confiante que nós vamos retornar e vamos retornar mais fortes, mas ninguém vive só de expectativas, né? Infelizmente, hoje o salário de cada um, né? A renda familiar é muito importante. Então, essa foi a preocupação. Diante disso, também, lá em maio, quando nós nos encontramos, nós diretoras, nós começamos a discutir o plano de ação, né? Nem foi maio, foi antes, até nós já vínhamos discutindo, mas nosso primeiro encontro presencial foi em maio, né, diante de todos os cuidados aí com a saúde, com o distanciamento, mas nós conseguimos nos encontrar num número reduzido. E criamos esse plano, junto com as nossas técnicas de saúde, duas que representou todas para a criação desse plano. Entregamos, foi uma busca de resposta, busca de ser ouvidas pelos nossos órgãos municipais, e nós não tínhamos resposta, ninguém querendo nos ouvir. Batalhamos, lutamos, fomos, conseguimos fazer a entrega, conseguimos protocolar, 1 mês, 2 já, nada de retorno, né? Quando a procura lá atrás iniciou, que foi esse meu desabafo, né? Ninguém sabia dizer o que era o COI municipal, não se sabia. E a nossa angústia por nós ver as cidades vizinhas trabalhando em cima do seu plano de ação, do seu plano emergencial, e nós nada de resposta. Mas nós não desistimos, a gente seguiu, a gente continuou, até porque as nossas famílias que estão com nós ainda lado a lado e continuam firmes nos apoiando são poucas, pouquíssimas, né, meninas? Em modo geral, nessas 24 escolas. Eles nos pedem qual é o plano, como vai ser esse plano de retorno. Eles querem, e a nossa resposta, não podemos, porque nós ainda não temos uma posição. O nosso plano ainda não foi dado ok, se foi aceito, não. Então, a gente está sempre em busca e retorno, né? E a gente sabe que bom seria termos todas as respostas, mas nós não desistimos de buscar as soluções. São quantos profissionais na Ursinho Pool, Letícia? Na Ursinho Pool são 15. E daí eu tenho o espaço de contraturno escolar, que nós temos 3 funcionários. 18 então, profissionais. 18 famílias. 18 famílias. Isso tu está incluindo também profissionais que prestam serviços eventuais? Não, esses nós não estamos. Esses são funcionários efetivos. Tem mais ainda pessoas que são contratadas. Exato, temos, né? Nós temos projeto hoje, praticamente todas as escolas têm os projetos curriculares e extras, mas que a gente, infelizmente, teve que fazer a suspensão, né? E que também ficaram sem renda, né? Estão aí cada um lutando, se reinventando à sua maneira. Ô, Celiane, quantos profissionais são no Sossego da Mamãe? São 8 profissionais. Desculpa a inscrição, a sede própria, Celiane? Fica na Visconde Taunay. Mas a sede é própria ou é alocada? Não é própria, é alugada. Como faz? Todo mês é uma negociação, né? Porque os pais, é bem assim, ó, nós somos guerreiras, porque cada mês é uma luta, né? Eu particularmente me admiro, assim, que eu ainda não surtei, né? Mas mais de 50% dos alunos não estão mais pagando, né? Não tem mais vínculo com a escola. Quanto porque depois de 4 meses, né?
e com o boato de que não retornaria o ano, que a gente amargamente tenta lutar contra, e a gente vai conseguir, eu tenho certeza que a gente volta esse ano, mas os pais não estão mais nem contribuindo com a escola, nem pagando a mensalidade integral, então é bem complicado. A Quantos gente por vai cento tu voltar falaste? Desculpa, eu perdi o teu percentual. mais de 50% já desistiram das vagas. Isso na minha e provavelmente na maioria, pelo que a gente tem conversado bastante, né? Então, o retorno vai ser bem triste, assim, com um número reduzido de criança, as despesas que a gente vai ter que ter para reabrir, como higienização da escola, desintetização, extintores de bombeiro que provavelmente já venceram, tem que renovar, limpeza da escola, as escolas estão praticamente abandonadas há 4 meses, né? E aluguel atrasado, tem aluguéis que a gente negociou e alguns ficaram para parcelar um mês depois do retorno. Então, assim, a gente volta com dívidas e o mais lamentável, assim, que a gente lamenta muito, é que a gente não tem nem como demitir os funcionários, porque a gente não tem mais recurso para fazer uma rescisão dos funcionários. Eu tenho funcionários de 10 anos, 6 anos, então é bem triste, assim, a gente ficou na pandemia e a gente já tentou dialogar, tentou conversar, nós falamos com muitas pessoas, deputado, vários vereadores, fomos primeiramente na prefeita e a gente não tem nenhum parecer, nenhuma resposta. A gente fez o plano de contingência, como a Letícia falou, a gente teve um custo para fazer isso, realizamos primeiro que a prefeitura, entregamos e até hoje a gente não teve uma resposta. Então, mas a gente continua, né, batalhando, tentando para buscar as respostas e um retorno, né? Ô, Letícia, o que tu querias falar antes? Não, que nós corremos e adaptamos também. Fizemos um investimento ali inicial, final de abril, para adaptar as escolas todas, né, com todos os materiais dos EPI que nós precisávamos, né? Então, a gente se preparou porque nós não esperávamos estar neste momento todas com as escolas ainda fechadas, né? Claro que a nossa preocupação sempre foi a questão de saúde, que isso eu acho que é bem importante, né? Tá lembrando, a gente se preocupa sim com a saúde das crianças, de seus familiares e nossa também, dos nossos funcionários, né? Nós também temos família e até com nós como gestores a gente tem família e também tem que nos sustentar, né? Então isso está ficando difícil. E essa preocupação, assim, quando eu falo em saúde, não é que nós só queremos abrir ou só queremos recurso, não, é muita coisa que vem aí junto, né? Que vem atrás desse montante. Que Sim, a gente vocês tem falaram que da saúde emocional de vocês, das pessoas que trabalham com vocês, das famílias que estão junto com vocês, né? A Ursinho Poo também é locado o espaço, né, Letícia? lotado, sim, 10 Como é que, anos locação. como é que tá organizando isso? Como é que tá essa negociação, hein? Olha, eu acredito que as imobiliárias também estão tendo aí, né, o seu lado parcial aí de espera, né, e de paciência, não sei se é a palavra certa, né, diante disso tudo. Nós não tivemos um retorno, assim, da imobiliária da PUL, né, um retorno que fosse a nosso favor ou a favor de ambos, mas nós estamos contribuindo mensalmente o quanto nós estamos podendo, né? Eu sou bem sincera em dizer que a nossa prioridade está sendo os nossos funcionários, né? Então, esse valor que a gente está aí recebendo, nós temos outras contas fixas que já vêm de uma caminhada de escola, então algumas a gente conseguiu sim uma negociação, outras não. Então a gente está jogando com o valor, o orçamento que se tem e está se priorizando hoje essas famílias que estão junto com nós, né? Que são os funcionários e os professores, e destinando um valor parcial à imobiliária. Eu até agradeço o lado super humano, assim, acolhedor da nossa imobiliária, que nos cede o prédio da Frederico Link, ali da Múltiplos Saberes, que ela espontaneamente veio até nós, assim, e olha, pessoal fora de série. Fora de Coisa série. boa. Esse lado foi positivo. Nem tudo, né, Vanessa? Como tu falaste antes, né? Algumas coisas a gente tira de tudo isso. Quem são, por exemplo, os nossos parceiros nesse momento, que infelizmente não é só nosso, né? Bom, se o problema fosse das escolas de educação infantil do município,
talvez nós tivéssemos uma condição de resolver isso mais facilmente, mas é um problema global, né, universal, que nós estamos enfrentando. Quantos profissionais na Ágape, Vanessa? São 8. Funcionários, mas também pessoas que prestam serviços, evidentemente. Isso, nutricionista e os professores de oficina. Que, evidentemente, estão numa situação ainda mais difícil, porque não tem essa receita e não tem nem a parte que o governo apoia, né? De arcar com parte dos salários, por exemplo, né? Infelizmente, não. O prédio é próprio, Vanessa? Não, alugado também. Como é que essa negociação foi mais fácil fazer contigo? Não vou dizer que foi mais fácil, mas conseguimos. No começo, a gente não imaginava que ia durar todo esse tempo, então fizemos uma proposta apenas de parcelar a diferença que nós não conseguimos pagar ali no início, né? Porém, em se agravando a pandemia, né, esse fechamento das escolas, foi necessário a gente fazer uma segunda negociação e, graças a Deus, foi aceito. Então, a gente está levando da maneira que consegue. Hoje, basicamente, né, por conta das desistências e da inadimplência, né, porque nós também temos isso nas nossas escolas, alguns permaneceram, porém, sem fazer a sua parte ali, né, mensalmente. Então, pegando esse valor, vamos dizer assim, hoje, muito aquém daquilo que seria necessário, a gente prioriza pagar essa parte do aluguel e as funcionárias com redução de carga horária. Hoje vocês não estão podendo atender nenhuma criança, né? Não. Nenhuma. Completamente impossibilitadas de trabalhar. A Letícia estava comentando um pouco ali, disse, olha, algumas coisas, algumas atividades pedagógicas que estão sendo remetidas para casa e tal. Isso está sendo suficiente para reter esse aluno, Vanessa? Os pais estão se mostrando também parceiros nesse momento? Como é que é essa relação? No geral, assim, conversando com as demais colegas, né, é mais uma tentativa, como a Letícia falou, de manutenção de vínculo e também uma preocupação pedagógica, especialmente com aqueles alunos da pré-escola. Alguns no ano que vem sairão para o primeiro ano. Então, a gente imagina toda essa lacuna naquele desenvolvimento que ele precisava. Então, a gente procura fazer, como ela citou, as atividades, tem colegas fazendo drive-thru até com comidinha, né, entregando aquela comida favorita que a tia da cozinha faz, né? A gente chega a ficar emocionado falando disso, né? Porém, não é o suficiente, alguns sim, por não acreditarem na proposta, mas boa parte dos cancelamentos foram feitos assim de forma muito transparente e sincera. A pessoa perdeu o emprego, a pessoa está com redução ou está precisando pagar um outro profissional para cuidar do seu filho, né? Então, não tem condições de pagar a escola mais aquele profissional. Algo que nos angustia nessa questão do profissional é que essas crianças, algumas, né, os pais conseguiram chamar um profissional para casa, para cuidar do seu filho na sua casa. Outros são deixados em espaços coletivos, que têm funcionado, infelizmente, né, de forma irregular nesse momento da pandemia, que são as tias, as mães crecheiras, né? Cada um com a sua individualidade, não estou aqui desrespeitando ninguém, mas me preocupo com as crianças, né? Alguns ficam em casas de parentes, alguns estão indo trabalhar com os pais. Então, é uma situação muito complexa. Porém, a gente continua investindo em atividades, em videochamada, videoconferência, reunião pelo Zoom, é professora fazendo vídeo, contando história. A gente está se reinventando, como as meninas disseram. Muito bem. A gente vai fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores. Eu, na volta, quero conversar um pouco de como está a caminhada de vocês juntas na busca de uma solução, né? Como o poder público recebeu vocês? Quais são as suas propostas para o poder público no sentido de o que podem fazer, quando retornar? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você.
A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava conversando aqui alguns pontos que são muito importantes desse momento muito difícil que todos nós vivemos e que em algumas profissões, em alguns segmentos, está especialmente agravado por conta da pandemia. A gente fala sempre das vans, do pessoal que trabalha em eventos, a gente imagina como seja a parte cultural, né? Os músicos, os profissionais das artes, que estão, muitos deles, sem poder trabalhar, sem poder se sustentar. E um importante segmento que emprega na nossa cidade centenas de profissionais, talvez chegando perto da casa dos milhares, e que atende dezenas de milhares de crianças, são as escolas de educação infantil. E foi criada recentemente, desde a pandemia, do início da pandemia, a União das Escolas Privadas de Educação Infantil, a UEPEI, onde temos aqui entre as 24 escolas que fazem parte dessa união, temos aqui 3 diretoras representantes dessa classe, onde a gente está podendo conversar um pouquinho sobre os problemas que afligem desde lá de março. Nos prometeram, né, Letícia? Letícia estava fazendo histórico antes, nos prometeram que seria uma quarentena. Todo mundo acreditando ali que fosse talvez 2 semanas e tal. Bom, nós acabamos de completar 4 meses. E sem data para acabar. E o que se discute neste momento no coração do poder, né, em Porto Alegre, tanto na Prefeitura Municipal, quanto no Governo do Estado, quanto vários outros prefeitos. Tive a oportunidade de entrevistar o prefeito Ari Vanazzi na sexta-feira, junto com um grupo de médicos. Hoje, eu e ele fizemos uma exclusiva. Agora à tarde estaremos com a prefeita Fátima também. Quando o programa tiver ido à noite, vocês já vão ter assistido no nosso Vale News o resultado dessa coletiva de imprensa da prefeita Fátima. Porque a tendência é de fechamento ainda maior, da ampliação desse fechamento, de um lockdown, por exemplo. Bom, se nos dissesse que fechar ali 10, 15, talvez 20 dias fosse a solução para que a gente pudesse depois retomar a nossa vida, quem sabe todos nós não estaríamos de acordo com isso. Agora, o grande problema é que os questionamentos são muitos, as incertezas são enormes e ninguém pode realmente nos prometer nada. A gente está vivendo neste momento Barcelona, na Espanha, que passou por 1 mês e meio de lockdown total e feroz e ferrenho, novamente se fechando. A Austrália, que era exemplo no combate, foram poucas dezenas de mortos em toda a Austrália, né? A Austrália, que é o tamanho continental, novamente se fechando. Então, evidentemente, um surto lá na Alemanha. As dúvidas são muitas. A boa notícia do dia é que chegou a vacina chinesa aqui no Rio Grande do Sul para que a gente pudesse testar também. Já estamos testando em Rio e São Paulo a vacina desenvolvida em Oxford, né, na Inglaterra. Então, aí, a possibilidade de que, se essa chinesa der certo, em novembro a gente terá uma vacina, provavelmente já em escala comercial. Mas isso tudo são possibilidades. A Vanessa falava, antes de nós entrar no ar, logo no início, de que, bom, não está se dando espaço para o contraditório, né, Vanessa? Existe uma linha só de discussão dessa questão toda. Tu gostaria de falar alguma coisa sobre isso exatamente? Sim, uma das nossas reivindicações. O microfone é teu. Tá. Uma das nossas reivindicações, assim como o movimento, foi participar das decisões municipais. Hoje nós até tivemos um espaço, né, em nível de Estado, que foi falar na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos a respeito da nossa situação e dos direitos da criança e dos pais, né? Porém, o nosso pedido foi participar das decisões em nível municipal. A gente sabe que ele é limitado pelo poder estadual, como tu falaste, né? Mas alguma coisa é decidida, que os passos são dados aqui no município, no nosso chão da fábrica, né?
E o que eu vejo tanto no governo do estado quanto aqui no nosso município é que a gente só se agarrou em um ponto de vista da ciência. Nós falamos tanto no contraditório, na diversidade que nós defendemos, né? A diversidade de pontos de vista, mas isso não acontece. A gente acaba se agarrando naquele ponto que acaba embasando aquilo que eu já acredito, ao invés de me abrir para aquilo que é diferente do que eu penso e tentar, então, chegar ali numa síntese, né? O pensamento dialético nos ensinaram lá na Grécia e a gente deixou de lado. Então, hoje, quando a gente fala de exemplos, por exemplo, de outros países, a gente não tem só países que fizeram fechamento total. Nós temos exemplos de países que fizeram um fechamento mais inteligente, que caberia no nosso município, né, com testagem em massa, com desenvolvimento de questionário e isolamento por zona, realmente com risco de contágio, população com risco de contágio, risco de óbito, né? Então, nesse aspecto de ação para enfrentamento da pandemia, não existe só um ponto de vista, como também não existe na questão das escolas. Não existe só um ponto de vista a respeito de contágio de criança, a respeito do risco que essa criança sofre na escola. Então, hoje, nós precisamos nos abrir. Por mais que eu pense hoje, eu, Vanessa, sou contra o fechamento. Minha opinião. Baseei a opinião em exemplos reais. Existem pessoas que pensam assim na área da ciência. Não é teoria da conspiração. Mas o que eu faço? Eu vou analisar por que uma pessoa é a favor do fechamento. Quais são os pontos daquela visão científica. Então, eu faço isso. E eu acredito que está faltando a gente fazer. Como município, como estado. E como tu falaste antes, a gente não tem previsão, a gente não tem retorno, não nos dizem nada. A gente ouve o governador, desculpa eu ser tão sincera, falar uma coisa num dia, no outro dia a opinião dele totalmente diferente. Então isso nos deixa numa tremenda insegurança, não só como pessoas que têm ali essa responsabilidade toda de ter uma empresa, de ter funcionários, né? Mas como cidadão, a gente não sabe o que está se passando, nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Isso é péssimo. É péssimo para a população, mas muito feio para a gestão, tanto em nível estadual quanto em nível municipal. Ô, Vanessa, como é que vocês estão, a partir dessa organização de vocês, interagindo com o Poder Municipal? Lembrando que o EPI ela é de Novo Hamburgo, né? Ela está restrita à cidade de Novo Hamburgo. São essas 24 escolas de educação infantil, são todas da cidade de Novo Hamburgo. Como é que está essa interlocução com a administração municipal, com a Secretaria Municipal de Educação? De que forma existe essa interação? Quais são os pleitos de vocês também ao poder público? Hoje a interação zerou, né? Desculpa ser tão sincera. No primeiro momento, nós fomos atendidas, fomos recebidas em 2 momentos na prefeitura, no gabinete da prefeita. A primeira reunião com 5 representantes, segunda com 6 representantes. Fomos recebidas também as mesmas 6 ou 5, agora não lembro, pela secretária de Educação. Fomos recebidas, fomos acolhidas, né? Hoje, infelizmente, né, mudou um pouco, né, de figura. As nossas bandeiras no começo, né, na primeira reunião, no nosso primeiro contato, foram: nós temos que analisar uma possibilidade de retorno. As crianças não estão em isolamento social, elas estão por aí, elas estão largadas, e a escola se apresenta como um espaço seguro para acolher essas crianças e evitar, de fato, um contágio, e evitar diversas questões até relacionadas à própria violência. A proteção à criança, né? Porque estão em espaços que não são confiáveis, até com vizinhos estranhos, né? Então, a primeira bandeira que nós levamos... Que a gente acaba de comemorar, de celebrar os 30 anos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente na última segunda-feira, né? Justamente, Maio Laranja, nós tivemos aí uma mobilização que não é só nacional, né? Ela deveria ter sido muito maior, ao meu ver, mas no momento que a gente falava de proteção à criança, nós dizíamos que as crianças podiam estar soltas para evitar adoecerem. Isso é insano, é totalmente assim, insano. Criança ficando sozinha em casa, o ECA determina idade específica para a criança ficar sozinha em casa. Hoje nós temos alunos de contraturno, né, as colegas que têm contraturno, alunos de 8 anos ficando sozinhos. Isso é inadmissível. A gente que acredita na proteção à criança, que defende isso, como a gente não se posiciona? Então, nós levantamos essa bandeira e já na primeira reunião levantamos uma segunda bandeira. Rodrigo, nós falamos com a prefeita a respeito de uma ajuda de custo, não apenas para as escolas. Eu quero deixar claro aqui, nós não nos setorizamos.
Nós levamos exemplos de municípios como Sapiranga, Igrejinha, que ajudaram as micro e pequenas empresas num limite de faturamento, num limite de valor. Então, assim, não pedimos nada inadmissível, nada inconcebível, né? Nada que não tivesse sido gasto um valor muito maior com outras questões aqui na cidade, né? Então, essa foi a nossa primeira pauta. No segundo momento, seguimos com a mesma pauta, porém tivemos ali naquela segunda reunião uma possibilidade de retorno. No dia 1º de julho foi nos passada uma previsão, né? Uma promessa, né, de retorno. Nos mobilizamos, fizemos nosso plano de retomada, que a colega já citou, assinado e feito, elaborado por 2 responsáveis técnicas que fizeram um trabalho nobre, excelente, baseado no decreto do governador, né, que foi liberado. Porém, mesmo desenvolvendo isso, protocolando, além, né, da gente não ter visto essa promessa ser cumprida, né, nós não tivemos absolutamente qualquer retorno. O que nós ficamos sabendo por terceiros. Nós não temos voz em qualquer decisão tomada no município. Se fala que nós somos parte, né, do sistema municipal de ensino, mas nesse momento, nenhuma de nós aqui, nem das outras 19, 20 colegas, 21 colegas, nenhuma tem voz, nenhuma tem participação ali. Tu então, tens ideia essa hoje é a situação. do porquê que isso se fechou ou simplesmente se exauriu o diálogo, assim? Foi fechado um espaço ou simplesmente ficou no vácuo? Eu não sei te explicar. Nós tentamos, não houve nós uma fizemos ruptura. Não houve, mesmo que na primeira reunião nós tivemos assim, né, eu brinco que nós tivemos não um debate, nem um embate, nem uma discussão, mas quando tratamos dessa questão de ajuda de custo, as opiniões assim foram bem contraditórias ali, né, de uma forma respeitosa, mesmo diante disso nós tivemos uma segunda fala, né, que foi essa promessa. Vocês levaram, ela foi uma resposta, ela foi uma proposta objetiva? Foi muito objetiva. Nós levamos como uma ata, né, por escrito, falando do nosso plano de retomada, das nossas propostas ali, né, de cuidado sanitário, e junto o pedido de ajuda de custo com exemplos e valores de outros municípios. Que ajuda de custo seria essa, objetivamente, Vanessa, para a gente poder compreender? Exemplo de outros municípios. Vou te dar o exemplo que nós levamos ali, que foi Igrejinha, né? Igrejinha, então, captou, fez um questionário, um tipo de cadastro, né? Então, as empresas com valor X de faturamento recebiam até R$5.000 para ajuda de custo em aluguel e nas contas fixas. Isso por um período determinado e num teto, por conta do tamanho do município, de até R$200.000 para todos. Entende? Então, não era assim perene, né? Levamos algo que eu acredito que para o tamanho do município e levando em consideração que não eram todos os segmentos que estavam impedidos de funcionar, né? Tu falaste antes das vans, né? A questão das festas, a classe artística teve, né, um valor liberado pelo governo federal e aqui também no Rio Grande do Sul uma articulação para lives patrocinadas pelo Banrisul. Então tá suspenso, não teria, né? Acabou não acontecendo ainda também, mas a ideia está rolando, né? A ideia tá rolando. Lamentável. Né? Então, nós levamos mais assim essa voz das empresas impedidas, né, de trabalhar, completamente impedidas. Então, não era algo astronômico, entende? 200 mil, que foi o exemplo que nós levamos, é 1/3 de uma das consultorias que o município fez na questão de gestão de marketing. Então, não entende que não é assim nada absurdo, nada fora da realidade? Não é, e também não é nada, como eu falei, nós não nos setorizamos, não achamos que somos melhores do que qualquer outro setor que está impedido de trabalhar. Levamos a voz de todos naquele momento e agora. Nós, na semana passada, também levamos. Essa resposta, naquele momento, ela foi peremptória, não? Ou foi talvez? Na primeira reunião, que foi quando nós falamos e pudemos debater, né? No primeiro momento foi um não redondo, só que nós não aceitamos, né? Contrapomos. Daí foi mais um contraponto daqui, de lá, e por fim foi um talvez. Não foi um não. Começou com um não, mas ficou num talvez.
que a gente vem evoluindo regionalmente nesse sentido, né? A gente viu, tu falaste em Igrejinha, Sapiranga, mais recentemente, Campo Bom, 2 Irmãos de Campo Bom também, né? Talvez a gente Velha. Acho que é um assunto importante para ser retomado, sim. Tu falaste que na semana passada vocês retomaram esse assunto? Retomamos, nós, quando vimos, então, porque naquela primeira reunião, que a prefeita disse que não poderia nos ajudar, ela entendeu, né, que nós pedíamos ajuda apenas para as escolas. E ela foi taxativa em dizer que não poderia privilegiar qualquer setor. Perfeito. Ok, concordo, não era nem essa nossa reivindicação. Só que na segunda passada, nós fomos então surpreendidos com a aprovação de um projeto vindo da prefeitura para ajuda de custo para um setor. Um socorro financeiro, um subsídio para um setor que foi de transporte. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra isso. Eu só estou dizendo que é incoerente com base na fala dela. É incoerente de acordo com a fala dela, porque ela disse que não poderia privilegiar um setor. Então, nós não apenas fomos deixadas de lado e recebemos esse talvez eterno, como a gente viu acontecer aquilo que ela falou que se opunha, né, que ela era contra. Então, diante disso, nós nos reunimos novamente, assim, virtualmente, né, ali, combinamos, elaboramos uma carta, até nos encontramos, mas elaboramos uma carta na quarta-feira. Nós fomos até a prefeitura, protocolamos esse pedido, né, então colocamos novamente a nossa caminhada e pedimos, então, que o Poder Público Municipal, ao exemplo do que fez com a empresa de ônibus, levasse apresentasse à Câmara um projeto de ajuda de custo para outros setores. Nessa carta também pedimos voz nas decisões do município, né, coisa que nós não temos, ainda como eu já te falei. Depois de protocolar isso no município, levamos até a Câmara de Vereadores. Fomos lá recebidos pelo PTF, né, pelo Enio Brizola, e alguns vereadores nós conseguimos entregar, né, a nossa solicitação, e para os demais foi entregue na sessão extraordinária, né, que teve ali na quarta-feira, e lida também na sessão, né. Recebemos o compromisso de que a Câmara enviaria também, né, dando voz, dando base ao nosso pedido, isso à Prefeitura. Isso foi feito que dia, o protocolo na administração municipal, na Prefeitura Municipal? Quarta-feira. Na quarta-feira da semana passada, no mesmo dia que foram à Câmara de Vereadores, então. Saímos da prefeitura, fomos em um grupo, saímos da prefeitura e fomos até a Câmara de Vereadores. Só 2 puderam entrar, mas as demais estavam lá fazendo, né, movimento, mostrando que nós existimos e que nós temos voz e que nós precisamos ser vistas. Vocês têm ideia da quantidade de alunos que essas 24 escolas hoje atendem? É muito pouco, Rodrigo. Olha, a gente teria que refazer o nosso censo ali, porque perdemos muitos alunos. Tem escolas que algumas determinadas faixas etárias foram excluídas, não tem mais nenhum aluno. E sabe quanto representava antes do início da pandemia, Vanessa? Sim, eu até acho que citei antes para ti, nós tínhamos mais de 17 escolas que responderam o questionário no começo, nós tínhamos quase 1.600 matrículas. E aí, naquele momento, nós já tínhamos perdido mais de 500. E eram só de 17 escolas naquele momento, né? Isso. Então, só ali, eram em números, né? Não era em percentual. Então, daquelas 17, perdemos 1/3 dos alunos, né? As escolas atendiam em torno de 40, 90 crianças. A última conversa nossa, né, tinha escolas com 22 crianças. É lamentável, né? Como é que tem sido a interação com os pais nesse momento, no sentido de eles também buscarem quererem de vocês demais essa resposta positiva de que, bom, vamos retomar as atividades, hein? Imagino que vocês devam receber ligações dioturnamente. Sim. Querem falar, gurias? Contem aí. Os pais, eles cobram uma postura nossa, né? Vão abrir, quando que vai abrir, por que não abriu ainda? Muitos não têm muita informação. Nós ficamos, né, atrás da informação, e alguns pais estão trabalhando e não estão ali dia a dia vendo a notícia no Facebook, no NH, nas mídias, né? Então, eles às vezes não sabem nem quantos casos de Covid tem em Novo Hamburgo, mas eles cobram muito, eles cobram um retorno. E o que mais, assim, a gente tenta argumentar é que a gente não queria abrir as escolas para atender a capacidade máxima, e sim para atender um número reduzido, aqueles que já voltaram ao trabalho e que realmente precisam muito nesse momento.
Isso já seria assim, uma grande ajuda para a gente conseguir se manter por um tempo, né? E trabalhando, tendo cuidados, ajudando, inclusive, a orientação dos pais quanto aos cuidados, né? Porque hoje a gente vê, a própria prefeita falou na live dela, que não é dentro do comércio o contágio, e sim nas famílias. Então, a escola poderia estar orientando os pais, trabalhando em cima disso, ajudando, inclusive, a prefeitura. E a gente não tem nem voz para dizer isso para ela, porque não sei, acho que ela não aceita, não entendo o que está acontecendo. E a gente não vê uma luz no fundo do túnel, né? A gente não vê uma melhora. Foi organizado aquele movimento escrevendo na live da prefeita lá, Ciliane, que eu vi um monte de gente, e as escolas de educação infantil, quando é que voltam? E as vans, quando é que voltam? Não foi espontâneo. Tô brincando com vocês. Porque foi, evidentemente, uma bateria de gente provocando. E prefeita, quando volta isso? Quando aquilo? Quando vamos ter uma resposta para aquele outro? Porque, evidentemente, as angústias são comuns, né? De todas vocês e o momento Não é, mas a gente está lá em cima, né, gurias? Que a gente vai em cima perguntando, a gente vai, mas não que a gente combine, assim. Ô, Celiane, e tem algum pai que deixou a criança na frente da tua casa já? Como é que é? Não, ainda não. Ainda Porque... não. Mas com professor, porque, evidentemente, né, Vanessa, a agonia desses pais precisam trabalhar, que estão impossibilitados de fazer o home office. Bom, tem pai em home office que a gente sabe que tá doidinho em casa, né? Gente, virou meme, né? Eles devem estar acendendo vela para vocês em casa, né? Pedindo, pelo amor de Deus, volta tia, volta tia. Que história é essa que deixaram um aluno na tua casa, Vanessa? Não, é porque realmente a gente, hoje não é só na minha casa, tem outras professoras que estão dando esse apoio. A gente não tá, né? É um aluno, eu ajudo a cuidar de um, porque realmente, na profissão do pai dele, é impossível fazer home office com ele tem 3 anos. E é uma companhia, Rodrigo. Eu já tenho meus filhos, eu tenho um menino de 13 e uma menina de 7, e aquele gurizinho me alegra porque a gente sente muita falta da escola, entende? Eu te digo assim, hoje eu penso que tem pouca coisa mais triste do que uma escola sem criança. É verdade. E a gente vai na nossa escola, sai de lá assim, nossa, desolada, né? Aquela música de funeral, sinceramente. E aí ele vem ali, eu ajudo o pai dele e ele me ajuda, porque é minha companhia. Porque eu imagino, evidentemente, que eu estava brincando, né? Mas eu imagino que deve ter pai morrendo de vontade de fazer isso realmente com vocês, né? A gente deu ideia agora. Qual é o endereço da tia? Qual é o endereço da prof, da diretora? Vou largar na frente. Tem pais que confiam muito no nosso trabalho, né? Eles sabem que se a gente conseguir abrir as escolas, a gente vai ter o cuidado que precisa, né? A gente tem crianças que foram para lá com 4 meses e estão até hoje com 5 aninhos, né? Então, é um vínculo muito forte. E eu costumo dizer que a escola é a minha casa, porque lá a gente pinta da cor que a gente quer, da cor alegre, a gente pendura o que a gente quer, né? Não, nem o marido interfere, né, gurias? A gente faz o que a gente quer na escola, né? E a gente chega lá muitas vezes 7 horas da manhã e sai de lá 7 horas da noite, né? Então, é a nossa casa. E hoje, então, a nossa segunda casa está vazia, sem alegria, sem criança, né? Abandonadas. E sem previsão de retorno. Que é muito importante a gente discutir. Eu imagino que vocês tenham algumas respostas para isso. Talvez a gente não tenha um plano exatamente acabado, mas é importante que a gente possa falar sobre isso também, provocá-las um pouco em torno disso. Do que vocês consideram que seja o seguro, né? Porque uma das primeiras coisas que se fala é: mas essa criança, ela não deixaria a máscara, por exemplo, ela não ficaria de máscara, ela não conseguiria manter a máscara. Para o adulto está sendo difícil explicar isso e fazer com que ele use, né? E que essa criança, às vezes, e as crianças, a maior parte delas, quase a totalidade das crianças são assintomáticas e não desenvolvem nenhum problema maior com o vírus, graças a Deus, né? Realmente a gente sabe que pega os mais idosos ou pessoas que têm alguma outra morbidade, né? O que vocês imaginam que seja efetivo ou seja possível desenvolver de uma forma saudável? É a temperatura, é o teste, é saber que o seu ecossistema está blindado?
E, sobretudo, aquelas crianças, e vou botar mais um tempero aí nesse molho, essas crianças que depois vão para casa e vão se encontrar com seu vovô, com sua vovó, que talvez já tenha uma idade mais avançada ou alguma doença. Não posso fazer esse debate com vocês sem provocá-las em torno disso, né? O que vocês têm para nos dizer em torno de que seria o mais seguro possível? Dois aspectos em relação a isso. Nosso plano de retomada, foi muito bem elaborado, como eu te citei antes, com base naquilo que o governador, então, colocou num decreto que ele deu de um plano de retomada, né? Porém, com outros exemplos também, como eu te falei, a gente não ficou fechada, a gente abriu para o diferencial, para aquilo que já foi feito em outros lugares e deu certo. Então, tem uma diversidade enorme de cuidados. Então, por exemplo, medir temperatura na chegada, isso com registro. Criança com qualquer tipo de sintoma gripal não frequenta a escola. Em caso de febre, uma sala específica de isolamento dentro da escola, com um profissional específico para cuidar disso, né? Até o pai, então, vir buscar a criança na escola. Profissional também com sintoma. A gente sugeriu até uma questão de testagem, quem sabe, daquele funcionário que apresentou algum tipo de sintoma. Então, tem uma série de cuidados, tapete, higienizador na entrada, o álcool gel, os brinquedos. Então, a gente teria que mudar a maneira como a gente faz, aquele uso do brinquedo, uma higienização maior. É um trabalho grande, mas existe um protocolo com o máximo possível de segurança para as crianças. Mas um questionamento que eu sempre faço quando as pessoas falam a respeito das crianças que, né, como vai cuidar isso na escola, é aquilo que eu te falei antes. Hoje, as nossas crianças não estão em isolamento. Nessa semana passada, sexta-feira, eu recebi uma foto de uma menininha, ela tem 4 anos, é de uma amiga minha, e mora num condomínio com bastante criança, né, bastante criança no bairro dela, e ela estava brincando de escola. Ela sentou numa cadeirinha maior e uma turma imensa sentadinha no chão, amontoadinha, ouvindo a história, né, os alunos dela. Então, essa foto representa aquilo que hoje é a realidade de boa parte das crianças, elas não estão em isolamento. Hoje, se a gente fosse assim aceitar o terrorismo de alguns meios de comunicação, de algumas correntes que eu não considero nesse caso científicas, porque são muito especulativas, a gente estaria, eu brinquei com as gurias, empilhando corpos nas ruas. Entende? Então, eu acredito que a gente pode sim chegar a um equilíbrio com cuidado sanitário, sim, com o ensino a respeito de como essa criança vai chegar em casa, de que maneira ela vai se higienizar, ao exemplo do que hoje os profissionais que estão trabalhando já fazem. Então, eu tenho uma amiga médica, ela tem toda uma maneira que ela se cuida e como ela vai chegar em casa. Então, ela tem um espaço ali onde ela troca toda a roupa, ela vai tomar banho. Então, assim, tem como, entende? A gente sabe que é difícil, mas existe possibilidade, até porque as crianças não estão isoladas. E teria naturalmente, né, Letícia, uma diminuição da quantidade de crianças, dado a invasão que vocês tiveram nos últimos 4 meses, né? Vocês retornariam com uma quantidade muito menor de crianças, né? Quantidade bem... Inclusive vem aí a questão que a gente trabalha muito forte em todas as escolas, que é a união, né? A união da família e escola. Nós somos mais fortes com essa união, porque no momento que os pais se conscientizarem e realmente levarem para a escola os seus filhos que não têm, né, o risco, que estão ali na categoria de risco, e a própria família cuida dessa questão de saúde, é uma união, é uma parceria, né, que continua, porque nós vamos estar recebendo essas crianças na escola num número já reduzido, com todos os cuidados, conforme a Vanessa ali expôs. Daí vem a outra, mas a criança de educação infantil, eles brincam juntos, eles se tocam. Tem todo um trabalho pedagógico que é feito, né? É todo um trabalho que, para retomada, vai ter que ser feito com os funcionários, treinamentos, com os professores e com os próprios pais. Dar esse apoio, dar esse suporte, como vai ser em casa e como vai ser na escola. Quem vai trazer a criança para a escola, quem vai buscar na escola. Então, eu não vou levar meu filho para a escola e simplesmente colocar meu filho em risco,
eu vou cuidar da minha saúde e vou estar cuidando do meu filho, porque eu estou cuidando do meu filho e das outras demais crianças. Então, a gente também precisa dessa parceria com as famílias. Eu realmente vou levar meu filho para a escola e me comprometo com os cuidados que é no que acreditamos, né? Muito bem. Queres comentar, completar alguma coisa, Celiane? Não, exatamente isso. Para que lugar melhor do que ensinar a criança os cuidados que tem que ter e os riscos, né, nesse momento, do que a escola. E muitas vezes a criança acaba levando para casa o que a gente ensina e conscientizando os pais. E não assim na casa da vizinha, na casa da tia crecheira, né? Tem que ser na escola, tem que partir da escola, tem que ter esse trabalho de escola, família. Exatamente como a Letícia colocou, muito bem colocado. A família também entra no, eu vou cuidar, eu vou evitar de levar no mercado, porque ela vai na escola e vai estar colocando a prof em risco, os coleguinhas em risco. Então, é um vínculo que a gente sempre trabalhou assim, dessa forma. E a gente tem, a escola tem como a escola da rede privada, que eu falo, né? Porque conheço, a gente tem condições, sim, de retornar e fazer um trabalho muito bom, um trabalho não é fácil, né? Não vai ser fácil, mas a gente tem condições, sim, de retornar. Basta os órgãos públicos quererem ajudar e ajudarem a gente de alguma forma, que a gente consegue. Os pais estão aí, né? Apoiando e querendo. E se não fosse esses poucos pais que nos restaram, talvez nós não estaríamos aqui, né? Firmes, fortes aí na luta. Temos umas, as outras, né? Somos 24, mas temos também, claro que por particularidade de cada família, tiveram que, né, deixar a escola neste momento, mas se não fosse essas poucas famílias também que estão aí do nosso lado, nos dando apoio, né, e financeiramente, com o pouco que cada um está podendo contribuir, nós não estaríamos aqui, né, como muitas não conseguiram chegar até aqui. E a gente precisa, sim, dessa união para a gente poder se manter. Só que a gente precisa fazer essas ações e continuar nessa luta aí e ser ouvidas, né? E achar alguma solução para que não fechamos as portas e sim possamos retornar pós-pandemia. Muito bem, senhoras. Espero que a gente possa ter conseguido contribuir com esse debate, né? Trazendo à luz a situação que vocês estão vivendo e o momento que todos nós estamos vivendo a partir do prisma da família, das crianças, junto às escolas de educação infantil particulares da nossa cidade de Novo Hamburgo, formado então a UEPEI, União das Escolas Privadas de Educação Infantil do nosso município, hoje podendo conversar com a Vanessa Lobo Reis, lá da Ágape, com a Letícia Tormes de Bastos, da Ursinho Pu, e com a Celiane Nunes Guimarães, lá do Sossego da Mamãe. Quero pedir que cada uma de vocês deixe uma mensagem final aqui. Pode ser, Celiane? Teu ponto final? O ponto final já começa por mim. Pode ser? Eu acho assim, que é um momento bem difícil, bem complicado. A gente entende que o vírus está aí, né? Mas eu acho que sempre tem o que a gente possa fazer mais, né? Então, eu acho que os órgãos públicos, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, tem que pensar mais, tem que agilizar mais, porque essa história de ficar em quarentena eterna já 120 dias, 150 dias, não está sendo a solução, né? Não está resolvendo. A gente sabe que dentro de casa as pessoas não estão se cuidando. Então, acho que tem que ter mais fiscalização, tem que ter mais empenho da prefeitura em informar as pessoas nos bairros, que a gente vai conseguir. Em algum momento, a gente vai conseguir deixar o vírus de lado e tocar nossas vidas, né? Bem. Letícia, teu ponto final. Meu ponto final. Quero agradecer a oportunidade, Rodrigo, mais uma vez, de estarmos aqui. E acredito que não podemos desistir. Tenho certeza, nós somos um diferencial na educação, né? Então, a educação privada de educação infantil e pré-escola precisa ser, sim, valorizada dentro do município, ser vista como tantos outros segmentos que estão precisando, neste momento, de ajuda. Tudo bem. Vanessa, teu ponto final. Obrigada, então, pela oportunidade que tu deste a nós, né? Obrigada, Letícia, né, que ajudou, né, fez aí o meio de campo.
é de vocês, Vanessa. Obrigada. A nossa Constituição fala que a criança é prioridade 1, ela tem prioridade sobre qualquer outro indivíduo. E a educação dessa criança é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, o nosso pedido é que isso seja válido, que isso seja aplicado, que tanto o Estado, que são aí, é o poder municipal, o poder estadual, leve isso em consideração, que a família, como já está mobilizada, se mobilize ainda mais, e que a sociedade como um todo lembre desse ser que precisa ser visto, que precisa ser atendido nesse momento de pandemia, não só no aspecto de saúde, mas no aspecto de educação e de cuidado também. Muito bem, agradecendo essa bancada especial dessa segunda-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo. Um programa especial onde a gente conversa com a candidata, a pré-candidata a prefeita de Novo Hamburgo, Patrícia Beck. Eu e Dudu News vamos entrevistar a vereadora pré-candidata Patrícia Beck. Até lá!